Olá, você já ouviu falar da sigla ASG? Sabe o que significa? Na verdade, a sigla original vem do inglês e é ESG. Essa sigla identifica empresas que têm boas práticas nos campos ambiental, social e de governança. Quer saber um pouco mais sobre isso? Acompanhe agora a entrevista que faço com a advogada e professora de Direito, Luciana Lara Sena Lima. Luciana, muito bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Marcelo, a todos e a todas que nos acompanham aqui na TV Senado. Para mim é motivo de muita alegria estar com vocês, participando do programa Cidadania, esclarecendo, sobre essa pauta tão latente, tão atual e trazendo um pouco da experiência prática na advocacia, na docência, sobre as questões que envolvem a ASG. Então vamos lá. Primeiro explicar, já que não é uma sigla ainda tão conhecida, mas no mercado já bastante divulgada, no mercado de ações, por exemplo, ela é mais conhecida como ESG mesmo, No português, a gente usa ASG, já é uma tradução. Eu vou pedir para você explicar o que significa as três iniciais dessa sigla e como essas empresas como as empresas podem ganhar essa identificação ou uma certificação, a gente vai falar sobre isso também, ASG. Sim, Marcelo. Quando nós tratamos sobre essa sigla ASG ou ESG em inglês, como ela ficou mais popularmente conhecida, nós estamos tratando de três aspectos fundamentais, que é o aspecto do ambiental, o aspecto social e o aspecto governamental. Então, para uma empresa poder ter essa certificação, se enquadrar com esses três elementos, ela tem que adotar práticas que dizem respeito às legislações ambientais, ao cumprimento dessas normatizações voltadas para esse aspecto do preservação do meio ambiente, mas não só isso, mas ir para além dessa perspectiva de cumprimento das normas ambientais. Ela também pode adotar medidas como, por exemplo, incentivar a educação ambiental para seus colaboradores, bem como trazer algumas medidas voltadas para essa conservação e preservação do meio ambiente, não só no ciclo ali das pessoas que estão envolvidas diretamente no segmento, mas também para além, englobando também seus familiares e toda uma comunidade local. A pauta social já é voltada para o cumprimento, em especial, das normatizações que dizem respeito aos direitos dos trabalhadores, mas bem como a promoção do bem-estar social desses colaboradores, desses empregados, que estão vinculados às atividades empresariais. A pauta da governança já é voltada para um aspecto como, por exemplo, a adoção de práticas do compliance, para essas tratativas com o poder público, para as questões internas também de administração desse setor. Então, ela envolve, são três siglas tão simples, mas já está sendo preconizada, se nós formos trazer um lapso temporal para todos que nos acompanham, desde a Conferência de Estocolmo de 1972, quando começou as discussões em torno da promoção de um desenvolvimento sustentável. Em 87 tivemos propagado o conceito do que vem a ser desenvolvimento sustentável, que nada mais é a adoção dessas práticas voltadas para esses três pilares em específico, que é o pilar ambiental, o pilar social e o pilar de uma boa governança corporativa. Então, já é um tema que já vem sendo discutido pelas nações. O marco temporal que temos é a primeira grande conferência internacional do meio ambiente, de 1972, que esse ano já completou 50 anos, e o marco também, desde que foi conceituado e apresentado ao mundo, que vinha a ser sustentabilidade. Então, são assuntos e temas que estão interligados e que são pautas hoje, tão latentes aqui na nossa realidade. A sigla em inglês, ESG,
ela traz consigo, assim, dentro dessa nossa conversa, outras expressões em inglês, né? Dentro da parte de governança, você falou de compliance. Eu vejo, né, pela sua fala, e as pessoas que estão acompanhando a nossa conversa também já vão entender logo aqui no começo da nossa conversa que a gente está falando muito de ética das empresas. E isso tem muito a ver com a escolha dos consumidores, porque muitos consumidores hoje, podendo optar entre uma ou outra empresa, prestadora de serviço, ou mesmo industriais, empresas que tenham práticas mais ligadas a isso, a esses temas que a gente está colocando aqui. Mas vamos lá, para não deixar passar a informação, vamos tentar explicar o que é o compliance dentro do âmbito da governança, que é o G dessa sigla que a gente está comentando aqui. Sim, Marcelo, o compliance também, né, uma terminologia em inglês, é o agir em conformidade com as boas práticas, com aquelas práticas, né, de boa fé, respeitando as leis do mercado, respeitando também ao mesmo tempo nós que estamos na ponta, na qualidade de consumidores, e de fato, os cidadãos estão muito mais, por assim dizer, conscientes, né, dos seus direitos, dessas suas noções basilares enquanto consumidores. Então, tem tido, sim, essa observância e esse padrão comportamental. Nossa, eu me incluo, né, também aqui, enquanto cidadã, nessa perspectiva de que nós estamos mais atentos, sim, a essas questões que envolvem o produto, né, desde o seu ciclo de produção até o destino final, que somos nós consumidores, estamos mais atentos, sim, a essas questões em que, por exemplo, se aquela empresa não respeita as normatizações trabalhistas, se não tem trabalho escravo, a origem, né, daquele produto, então nós também estamos, né, mais atentos a todas essas questões que envolvem a cadeia produtiva, desde essa conscientização que se deu, trazendo também um marco temporal aqui para os que nos acompanham, se deu principalmente com a propagação da Lei da Educação Ambiental a partir de 99, em que ficou preconizado que em todos os níveis de ensino básico, fundamental e superior, deve ter alguma disciplina, alguma matéria que traz essa conscientização. Então, estamos, né, criando uma nova geração de consumidores mais conscientes, preocupados com toda a cadeia produtiva e que tem esse olhar voltado mesmo para a adoção dessas boas práticas, dessa conformidade, desse compliance, né, que é adotado pela empresa. Então, quando falamos de compliance, falamos de padrões de condutas, né, comportamentais que agem em conformidade com a normatização posta, né, para todos os cidadãos e também que respeita as normas ambientais, as normas trabalhistas e as normas de boa governança também com o poder público. Então, é muito mais, né, por assim dizer, abrangente do que um simples aspecto de nós pensarmos aí da perspectiva de uma não corrupção, né, interna dentro de determinado segmento. Sim, engloba também as questões que envolvem, né, a transparência, essas boas relações, essa boa fé, essas tratativas, não só nós enquanto consumidores, destinatários dos produtos, mas também toda essa prática necessária, né, regulatória, que depende também do poder público para poder, né, fechar todo esse ciclo, essa cadeia produtiva. Agora, no campo social, além, né, nas três dimensões do ASG, ambiental, social e de governança. No campo social, além, é claro, né, da conformidade com as leis, que esse seria, assim, talvez seja o começo de tudo, né? Primeiro você precisa, né, a empresa precisa estar em conformidade com as legislações pertinentes às três dimensões, mas, como você bem colocou no começo da nossa conversa, isso vai além dessa conformidade. No aspecto social, além da parte trabalhista, que diz respeito à questão interna, também existe uma parte externa da empresa, né? Relacionamento da empresa com a sociedade. Dentro do aspecto social,
Além da conformidade, que outros aspectos você considera que seriam importantes para que uma empresa possa ser realmente definida como uma empresa socialmente responsável? Sim, Marcelo, para além, né, do cumprimento das normatizações, das legislações trabalhistas que estão em constante, né, atualização, porque trata-se, né, de uma ciência social, um mundo em transformação, nós temos que pensar no ser humano como um todo. O ser humano, ele não é só aquele que acorda cedo, vai para a empresa e trabalha. Ele tem uma vida para além das suas atividades laborais, das suas atividades desenvolvidas, né, no seu trabalho. Então, pensar nesse aspecto social, estamos tratando também da família desse trabalhador, de uma educação para além daquilo que é da atividade fim da empresa, um apoio, por de certa forma, assistencial para a família desses empregados e também pensar na sua saúde mental, no lazer, no esporte, numa qualidade de vida da pessoa, porque trazer esse aspecto social, estamos falando da dignidade nossa, né, de cada um dos seres humanos, porque o ser humano ele não é só o trabalho, ele é muito Sim. além disso também. Então, todas Uhum. essas perspectivas da vida humana deve ter esse olhar atento, né? Porque o trabalhador, se ele não está bem, só não está com a sua saúde mental em dia, então ele não consegue desenvolver suas atividades, não consegue se relacionar bem no trabalho, nem com sua família, então ele precisa de um apoio. Então, essa perspectiva social, ela é para além do cumprimento de normas, ela envolve todos esses aspectos da vida humana em respeito ao princípio e à dignidade consagrado em nossa Constituição. Então, estamos falando de um bem-estar completo de cada um desses cidadãos, desses trabalhadores. E isso envolve também a diversidade no momento das empresas contratarem, especialmente as empresas grandes, diversidade étnica, diversidade de gênero, um olhar mais aberto na hora de contratar pessoas com menos barreiras, especialmente barreiras de preconceitos. Com certeza, Marcelo. As empresas têm tido também esse olhar atento para a pauta, né, inclusiva, e então tem se voltado também esse aspecto social para a adoção de práticas que valorizam essas pautas inclusivas. E, de fato, é vista, sim, como uns bons olhos e, por assim dizer, né, no linguajar mais popular, a empresa ganha pontinhos ali, né, bem Uhum. mais vista perante aí não só a sociedade, mas perante todo o aparelhamento governamental e perante a todos, né, que são também, de certa forma, diretamente beneficiados, uma vez que adota-se essas práticas de inclusão para aqueles que necessitam aí também de ter sua dignidade garantida. Isso acaba também abrindo mais oportunidades de trabalho e, com isso, a parte de inclusão social aumenta e, claro, isso acaba trazendo também um reflexo positivo para a sociedade, porque se as empresas adotam políticas de seleção e recrutamento considerando a diversidade, isso faz com que pessoas diferentes interajam com objetivos comuns e isso acaba se reverberando depois na sociedade com um melhor relacionamento, mais tolerância entre as pessoas também. Tem um projeto de lei, Luciana, no Senado Federal, o projeto de lei 4363 de 2021. É bem importante a gente deixar claro aqui para as pessoas, projeto de lei não é lei. Projeto de lei é quando existe uma proposta de lei no Congresso Nacional que está sendo apreciada e que pode, se for aprovada, se tornando lei, entrar no nosso ordenamento jurídico. E é um projeto de lei que pode instituir um selo de certificação ASG. O que você pensa sobre essa ideia de ter um selo de certificação? Isso seria positivo, no seu ponto de vista, comparando com outros países, esse tipo de critério, um selo, né, um carimbo que vai certificar que uma empresa adota esses três parâmetros,
É positivo? Isso fere competitividade de mercado? Como você vê essa proposta da criação de um selo nacional ASG? Certo, Marcelo. Esse projeto de lei que visa essa certificação para essas práticas voltadas para o aspecto ambiental, social e de governança é visto sim com bons olhos. Nós já temos exemplos de padrões de normatizações da ISO, que é uma certificação internacional, como, por exemplo, a ISO 14001, voltada para a adoção de práticas ambientais para o setor empresarial, e também temos certificações no âmbito nacional, e o órgão responsável por essas certificações é a ABNT. E ter-se um selo que engloba essas práticas sociais, ambientais e governamentais é vista, sim, com os bons olhos, uma vez que estará cumprindo com o que já está preconizado na nossa Constituição, que a nossa Constituição determina, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à saúde e à qualidade de vida. E conciliando com o 225 da nossa Constituição, nós temos como um dos fundamentos da nossa liberdade econômica, da nossa ordem econômica brasileira, o respeito a essas normas ambientais, o respeito a essas normas sociais e esse respeito dessas boas práticas. Então, a adoção de um critério, de um selo específico, estará indo ao encontro com o que já está preconizado na nossa Constituição. Então, é uma garantia a mais de que aquele segmento, aquela empresa, aquele setor está em conformidade não só com a normatização infraconstitucional, que se porventura vier a ser aprovada, devidamente regulamentada, ter um órgão específico para fazer essa apuração, esse controle e emitir essas certificações, estará cumprindo com uma pauta já posta na nossa Constituição desde 1988 e com uma pauta que já vem sendo discutida no âmbito internacional via esses eventos organizados pela ONU desde 1972. Então, estará em congruência com o que nós já temos discutido dentro da temática até então. E, de certa forma, no nosso sentir, não fere uma competitividade, uma vez que nós temos essa livre iniciativa posta também na nossa Constituição e essas práticas que visam essa conscientização e a adoção desses critérios já está posta. Então, vai ser uma forma de regulamentar aquilo que já está consagrado. Então, é visto, sim, com bons olhos e levando para o ponto de vista das contratações públicas, a nossa antiga normatização 8666, que ainda estará em vigor até abril do próximo ano, ela já preconiza o desenvolvimento nacional sustentável. E se é o desenvolvimento nacional sustentável, estamos voltando ao conceito de sustentabilidade, pautado nesses 3 pilares, pautado nesses 3 critérios. Então, já é uma obrigação estatal posta como um dos objetivos das nossas formas de licitações e contratações públicas. Então, não estará ferindo. Esse ponto é interessante, porque Sim. No projeto de lei existe essa possibilidade de dar preferência, no caso de licitações e contratações públicas, a empresas que adotem, que tenham esse selo, caso realmente o selo venha a ser aprovado dentro de um projeto de lei. E também de incentivos fiscais ou creditícios para essas empresas. Isso tudo estaria, caso aprovado, claro, estaria então de acordo com a legislação atual. A gente não teria um risco, por exemplo, de, numa eventual licitação de contratos, uma vez considerando que a hipótese do selo aprovado, aí uma empresa que tem essa certificação ganha uma licitação por ter o selo. Vamos dizer que numa situação hipotética ele seria o critério de desempate. Não existe um risco de judicialização numa licitação como essa, por exemplo, de uma empresa que perdeu por não ter o selo, se sentir prejudicada por isso? Marcelo, uma vez que desde 2010 já está posto como objetivo essa promoção do desenvolvimento nacional e sustentável, então já
as empresas que já deveriam ter sido adequado a esses padrões. Então, no nosso sentir, não irá ferir essa competitividade. Pelo contrário, esses incentivos irão fazer com que cada vez mais o setor, o segmento, procure se adequarem e procure estar de acordo com essas conformidades trazidas. Aquelas que ainda não se adequaram, porque já há circunstâncias, né, desses enquadramentos, desses pilares, dessas pautas, dessas práticas de governança corporativa, ambiental e social, por parte do segmento, e aqueles que ainda não se adequarem, a oportunidade de se adequarem para poder atuarem aí, para poderem licitarem, para poder contratarem com o poder público dentro dessa perspectiva. Então, não fere, porque já está posto e nós conhecemos as regras do jogo, né? Nós que lidamos diariamente, que estamos inseridos, né, nesse contexto jurídico, então já sabemos dessa realidade, já orientamos, então é necessário essa, né, conscientização e essa adoção por parte dos segmentos, até porque eles também serão beneficiados, uma vez que terão incentivos para se regularizarem, para terem, né, uma vez aprovada essa normatização, eles também serão beneficiados dentro dessa perspectiva de ter esse certificado voltado para essa pauta ASG. É interessante porque acaba sendo uma forma mais positiva de aplicar uma legislação, ao invés de punir, incentivar um comportamento. Para a gente fechar a nossa entrevista, a gente ainda tem um tempinho aqui para fechar, mas eu vou te fazer uma pergunta, talvez ela te demande algum tempo. Eu vou trazer aqui mais um outro termo do inglês que tem a ver com essa nossa conversa, que é um termo chamado de greenwashing. Seria, numa tradução, não vou fazer uma tradução livre aqui, mas ele se refere a empresas que, cientes desse conjunto de práticas e cientes dos ganhos de mercado que tem uma empresa que adota a prática ASG, as práticas ASG, elas simulam boas práticas e, pior, escondem práticas nocivas em qualquer um desses campos só para ganhar a reputação, né, para ter ganhos com a imagem. Quais as implicações jurídicas para empresas que adotam esse tipo de desobediência, esse tipo de camuflagem e se colocam como empresas com boas práticas dentro dessas três dimensões? Sim, Marcelo, determinada, né, conduta, quando ela não é moralmente nem socialmente aceita, não é da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista, ela tem que estar normatizada. Então, todas essas consequências para o descumprimento da normatização já devem estar postas, né? Aquela velha máxima de já conhecer as regras do jogo, né? Então, essas adoções dessas práticas que tentam, de certa forma, camuflar, que tentam, né, ludibriar aí nós, consumidores, ou, de certa forma, não ter esse padrão como está preconizando, pode sim vir a sofrer essas consequências, mais uma vez que desde que esteja devidamente já prevista em algum instrumento normativo. Então, nós não podemos punir se não tiver uma lei ali descrevendo quais seriam essas práticas. E no campo ambiental, esses, né, crimes, essas práticas ilícitas, elas podem ser, de certa forma, responsabilizadas nas três esferas, na esfera civil, na ambiental e na penal. Na esfera administrativa e na esfera penal, a normatização própria, Lei 9.605. Então, já ali é trazido aquelas práticas que são consideradas, que são descritas como crimes ou como infrações administrativas e suas consequências, seja pagamento de multa, seja um embargo, seja aplicação de uma multa diária, enfim, já está posta ali essas regras do jogo. Então, quando pensamos nessa perspectiva de uma punição para o descumprimento das normas, por tentar ludibriar, seja o governo, seja as pessoas, seja, né, quem esteja envolvido nessa adoção dessas práticas, tem que haver essas normatizações próprias, descrevendo quais serão suas devidas punições e consequências e também responsabilizações.
O pior de tudo para uma empresa que pratique, né, essa camuflagem, que é, simule parecer uma empresa ESG que não seja na prática, é no momento acabar queimando a sua própria reputação, e aí depois para recuperar essa imagem é muito difícil. O melhor é seguir as boas práticas e contribuir com a sociedade. Claro, isso tem ganho de mercado e os consumidores hoje estão cada vez mais preocupados com empresas que tenham dentro dos seus propósitos a ética como a linha condutora para atingir seus objetivos e conseguir seu espaço no mercado. Bom, Luciano, o tempo da nossa entrevista chegou ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no programa Cidadania. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos que nos acompanham. E, Marcelo, só aqui para finalizar, essas certificações, os critérios para elas serem emitidas são bastante rigorosos. Então, nós temos que atentar, né, para quais são as autoridades competentes governamentais que certificam, porque hoje em dia, quando se fala em certificação, tem muitas empresas fazendo essas certificações, mas nós temos que ter esse olhar, esse senso crítico, né, que eu levo a todos aqui que nos acompanham, que tem certos regramentos postos e tem os órgãos competentes responsáveis por emitir essas certificações. Tem certificações que são emitidas no âmbito internacional pela ONU e tem as certificações emitidas no âmbito nacional pelos órgãos governamentais competentes. Então, temos que ter essa atenção, voltar os olhos, né, para não sermos também ludibriados por aqueles que estão certificando a torto e a direito. Então, temos que ter esse dever de observância também nesse aspecto. Eu agradeço, Marcelo, por sua atenção, agradeço a todos que nos acompanham aqui no programa Cidadania do TV Senado e fico à disposição para esclarecimentos voltados para as práticas, né, que envolvem a ESG, bem como as normatizações ambientais, e foi uma satisfação muito grande ter estado aqui com vocês. Ok, muito obrigado, Luciana, mais uma vez pela sua presença. Eu agradeço também a você que nos acompanha na TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube e faça como mais de 1 milhão de brasileiras e brasileiros que acompanham a produção do Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.